Olá, meus amigos, eu sou Rinaldo Custódio e vocês estão no canal de Segurança e Saúde em Foco Rei. Meus amigos, o bate-papo agora desse vídeo é referente à NR5. Depois de muitos vídeos da NR4, esse já é o segundo da NR5, né? Que eu finalizei a NR4, agora estou prosseguindo com a NR5. Já fiz vídeo da NR5, que o primeiro vídeo ele é referente ao objetivo dessa norma. Falei sobre o sumário, né? Fiz ali a leitura daquilo que nós temos ao longo dos vídeos que iremos fazer sobre essa NR5, comentários, leituras, enfim, né? E antes de seguir com esse vídeo, eu quero dizer a vocês que estou gravando esse vídeo daqui de casa, então pode ser que uma hora ou outra teremos aí um latido de um cachorro, um veículo passando lá fora e uma voz aí de alguma pessoa. Então, por esses motivos que estou gravando aqui de casa, pode ser que tenha aí essas interferências que não faz parte do vídeo. Muito bem, vamos seguir então. Então agora, depois de eu gravar o primeiro vídeo sobre o sumário e o objetivo dessa norma, agora eu seguirei com um item 5.2, campo de aplicação. Bom, no item 5.2.1, as organizações e os órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como os órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, devem constituir e manter CIPA. Então, meus amigos, prestar atenção, todos esses citados, né, órgãos públicos da administração direta e indireta, organizações, certo? Órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público, eles têm empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, então esses devem constituir e manter a CIPA, certo? Lembrando que a CIPA, o mandado de uma gestão é de um ano, né? Então, as empresas, as organizações e os órgãos públicos os demais devem promover a eleição da CIPA, isso anualmente, né? E aí nós vamos também dimensionar essa CIPA, mais para frente nós vamos falar sobre isso, de acordo o grau de risco e relatando também alguma coisa referente ao KNAI que essas empresas pertencem, né? Então, primeiro a situação a verificar o grau de risco, antes não, agora com essa nova NR sim, mas depois falaremos sobre isso, né? Que o objetivo aqui agora é o campo da aplicação, certo? E aí tem algumas empresas que elas não promoverão as eleições, e sim deve designar alguém para cumprir os objetivos referente à NR5, certo? O item 5.2.2, nos termos previstos em lei, aplica-se o disposto nessa NR às outras relações jurídicas de trabalho. Ou seja, nos termos, né, tem leis que se aplica referente à CNR e a outras relações jurídicas de trabalho. Então deve-se ter atenção aplicando tudo que referente à SNR e a outras relações jurídicas do trabalho que devem ser observadas, certo?
Muito bem. NR5, no seu item 5.3, atribuições. Então nós vamos falar agora, ler e falar um pouco sobre atribuições da CIPA. O item 5.3.1, a CIPA tem por atribuição. Vamos lá? Item A. Acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, bem como a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização. Então, a CIPA tem essa atribuição. Ela acompanha o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, como a adoção de medidas que a organização implementou. Então, você que pertence à CIPA ou em algum momento irá pertencer à CIPA, você deve observar essa NR5, fazer a leitura desses itens, né? Escutar os vídeos aí, fazer leitura sobre as atribuições da CIPA, que esse item A é importantíssimo. Esse processo de identificação dos perigos, avaliação de riscos e também acompanhar a adoção de medidas, né, de prevenção implementadas pela organização. Então, se a empresa implementou, a CIPA ela deve acompanhar, juntamente ao SESMIT, onde houver, né, essas implementações, essas medidas, verificar os riscos, sempre trabalhar em parceria, lembre-se, e não serem rivais, tá? Nem o SESMIT com a CIPA, nem a CIPA com o SESMIT, e muito menos com os outros setores. Muito bem. Item B, registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores em conformidade com o subitem 1.5.3.3 da NR1 por meio do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha, sem ordem de preferência, como a assessoria de serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, que é o SESMIT, onde houver. Então isso é muito importante. A CIPA sempre terá assessoria do SESMIT, onde houver. Onde não houver, temos que não só quem é cipista, né, trabalhar sozinho, os outros setores têm que trabalhar em prol a eliminar os riscos existentes, certo? A CIPA não pode trabalhar sozinha, mas a CIPA ela deve contar com a parceria dos demais setores, certo? Se tem o SESMIT, vai contar com a parceria e assessoria do SESMIT. Isso é muito importante que a CIPA ela acompanhe e tenha essa a assessoria do SESMIT. Então, quando nós falamos em registrar, né, a percepção de risco dos trabalhadores, registrar em atas, em ferramentas apropriadas, é muito importante que os colaboradores tenham essas devidas atenções, os colaboradores da CIPA, né, essas devidas atenções referente aos registros, né, que é muito importante, são as evidências, que se não tiver as evidências, aí vai complicar um pouco, certo? E aí essa percepção, esses registros, tem que estar em conformidade com o subitem 1.5.3.3 da NR1, que é o que? Né? Consultar os trabalhadores, referente à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim, né, ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidente,
consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais é muito importante para os trabalhadores e também para os cipistas. Comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados, né, no inventário de riscos e as medidas de prevenção de plano de ação do PGR, ou seja, a CIPA tem que ter acesso ao PGR, verificar ali o que foi consolidado no inventário de risco e passar essa informação para os trabalhadores. É bom sempre a CIPA ter a parceria do SESMIT para passar essas informações mais precisas, né? E também ter voz, porque costumam algumas empresas ignorar a CIPA. Mas é muito importante que quem vai se colocar à disposição de ser um cipista, que ele não entre numa CIPA somente pela estabilidade, e sim com aquele olhar e aquele pensar de minimizar ou eliminar os riscos, se ele trabalha em parceria, seja com o SESMIT ou seja com outro setor, certo? Lembrando que a CIPA sozinha ela não consegue trabalhar, certo? Item C, verificar os ambientes e as condições de trabalho visando identificar situações que possam trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores, certo? Então, verifica os ambientes, as condições de trabalho, com o objetivo de identificar situações que vai trazer risco para a segurança e saúde dos trabalhadores. O objetivo é esse. O objetivo da CIPA é esse, não é estabilidade. Estabilidade vem como prêmio. Tanto é que a CIPA ela é composta por parte de trabalhadores que representam os demais trabalhadores e por parte de trabalhadores que representam os empregadores. Quem representa os empregadores não tem estabilidade, somente aqueles que são via eleição. E é bom, é um prêmio, sim, para estabilidade, mas nem todos buscam isso. A CIPA, o objetivo é eliminação e minimizar os riscos existentes nos ambientes de trabalho. Item D, elaborar e acompanhar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva em segurança e saúde no trabalho. Então vai elaborar, acompanhar o plano de trabalho, né? E isso tendo o SESMIT, vocês terão assessoria do SESMIT, né? Não tendo, vocês vão ter que trabalhar sozinhos, consultando as NRs, consultando essa NR5, as demais, né? E aí que sejam para a ação preventiva, tá? Sempre em segurança e saúde no trabalho. Item é participar no desenvolvimento e implementação de programas relacionados à segurança e saúde no trabalho, ou seja, a implementação do PGR, um GRO, o PCMSO, um laudo ergonômico, talvez um LTCAT. Lembrando que vocês não têm formação para isso, vocês que são cipistas, mas vocês podem participar nesse desenvolvimento e contribuir com em algum momento aí na elaboração, a implementação desses documentos citados, certo? Muito bem, seguindo adiante, o item F, vocês, cipistas, acompanha a análise dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho nos termos da NR1 e propor, quando for o caso, medidas para a solução dos problemas identificados. Então vocês devem acompanhar as análises dos acidentes, chama em reunião, propõe reuniões, vá ao local do trabalho onde aconteceu o acidente ou possível doenças relacionadas ao trabalho, faça uma verificação. Lógico que tem os profissionais do SESMIT que terão mais propriedades para fazer as análises, mas vocês podem sim, junto desses profissionais, acompanhar essas análises,
referente a acidente de trabalho, propor análise e sim, são diversas as ações que os cipistas devem propor, né, para acompanhar essas análises, que é muito importante. Ó, lembre-se, acompanhar a análise, tá? Você não vai fazer uma análise sozinho, mas vai acompanhado de alguém do SESMIT ou do encarregado do setor, o supervisor do setor e assim por diante. Em TG, requisitar a organização as informações sobre as questões relacionadas à segurança e saúde dos trabalhadores, incluindo as comunicações de acidente de trabalho, que é a CAT, emitidas pela organização, resguardados os sigilos médicos e as informações pessoais, certo? Lembre-se, nós estamos falando sobre resguardar, resguardados o sigilo médico e informações pessoais. E isso é muito importante. Isso se chama ética, tá? Resguardados. Não passar informação. Então aqui, vocês vão requisitar a organização as informações sobre questões relacionadas à segurança, certo? Requisitar sobre segurança e saúde essas informações, as segurança e saúde dos trabalhadores. Aí tem a CAT, né? Alguém acidentou, verificar se foi elaborado, se foi emitida essa CAT, porque ela é muito importante para os trabalhadores, para a vida profissional dos trabalhadores, né? O histórico ali de tudo que ocorreu referente ao acidente. Tem várias informações que tem que ser prestadas para o INSS, né? E aí, se gerar um possível afastamento, essa CAT vai ajudar para compor as documentações necessárias para esse afastamento, certo? Muito bem, meus amigos. E aí, seguindo para o item H, né? A CIPA deve propor ao SESMIT, quando houver, né? Em algumas empresas não tem, porque se vocês observarem a NR4 que eu fiz a leitura e comentei, grau de risco 1, 2, até mesmo 3, né? Grau de risco 4, e dependendo da quantidade de trabalhadores, não tem ninguém do SESMIT, tá? Vamos supor que tem uma empresa que tem um grau de risco 4, tem só 10 colaboradores, de acordo com a NR4 não terá nenhum profissional do SESMIT, mas isso aí, sobre essas informações, vocês podem assistir os vídeos referente à NR4, tá? Então, vocês vão propor ao SESMIT quando houver ou a organização. Então, você propõe o SESMIT ou a organização. Quem vai representar a organização? O encarregado ou supervisor do setor ou até mesmo o RH, certo? Análise das condições ou situações de trabalho nas quais considere haver riscos, né? Vocês consideram haver risco, então você tem que propor ao SESMIT ou a organização fazer essa análise das condições, tá? Situações de trabalho nos quais vocês consideram haver esse risco grave e iminente à segurança e à saúde dos trabalhadores. E se for o caso, a interrupção nas atividades até a adoção das medidas corretivas e de controle. Lembrando, pessoal, essa interrupção ela pode durar, dependendo do risco que tiver e da dimensão das medidas propostas para resolver, ela pode durar desde 5 minutos até 30 dias de interrupção. Dá para propor. Terão voz? Não sei. Mas vocês não podem ser omissos sabendo que tem esse item H que vocês têm essa voz para propor, né? Se for o caso, até a interrupção das atividades, certo? Vocês não podem ser omissos. Tenham conhecimento que vocês podem propor a interrupção das atividades, passa para frente. Se vai dar certo ou não é outra coisa. O importante é que vocês estão levando adiante. Se possível for, até documentem, certo? Porque uma vez que você aceitou ser da CIPA, você não pode ser omisso. Você tem que cumprir o seu papel. Depois falarei sobre isso, sobre omissão em algum vídeo, não sei se é daqui a um mês ou 10 meses. Depois eu falarei sobre omissão,
tá? Você vai ser daqui 1 ano, 4 anos, para falar sobre essas omissões. Mas eu quero ser o mais breve possível, certo? O item I, promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, onde houver, sempre onde houver. Se não tem, você vai ter que propor junto ao RH ou junto ao supervisor, né, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que é a CIPAT, conforme programação definida pela CIPA, certo? Então presta muita atenção nisso, isso anualmente tem que acontecer, tá? Em conjunto com o SESMIT, a gente sempre faz isso, essa Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que é a famosa CIPAT. E essa programação tem que estar definida pela CIPA. E o SESMIT sempre vai estar dando essa assessoria, por isso que aqui fala, promover anualmente em conjunto com o SESMIT onde houver, certo? Não tem, RH e supervisores ou encarregados trabalharão em conjunto para essa promoção da Semana Interna de Prevenção de Acidentes, certo? E item J, já passando para o final, né? Esse item J inclui temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no trabalho nas suas atividades e práticas. Então aqui, ó, tem que incluir esses temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio sexual e outras formas de violência. Você vai combater outras formas de violência, violência verbal, física, no trabalho, nas atividades e práticas. A portaria MTP número 4219 de 20 de dezembro de 22, redação entra em vigor no dia 20 de março de 2023. Então a CIPA tem que incluir temas referentes à prevenção e ao combate a assédio e outras violências, formas de violência, quer seja verbal ou física, certo? Muito importante isso, essa inclusão, né, sobre esses temas que é tão relevante nas empresas, certo? Muito bem, meus amigos, caminhando já para a parte final, referente à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e mais uma vez, muito obrigado a vocês por ter acompanhado mais esse vídeo. Peço a vocês que prestem atenção sempre nesse tema. Ó. Cuidado com você, colaborador. E quando eu falo colaborador, pode ser desde quem limpa a empresa, pessoal do chão de fábrica, pessoal administrativo, supervisores e até presidentes das empresas. Utilize o EPI, principalmente nas áreas de riscos. Lógico que no escritório, só se tiver o risco, né? Ninguém vai usar o EPI. Se tiver o risco, tem que utilizar. Então, utilize o EPI, cuida da saúde, cuida do corpo, cuida da mente, né? Então, cuidado da mente, fazer caminhada, ler bons livros, evitar os estresses, a ansiedade, cuidar do corpo, fazer caminhada, exercícios físicos, cuidar da saúde também da mesma forma, exercícios físicos, uma caminhada, e periodicamente ao médico verificar como é que está a saúde de forma geral e utilizar o EPI. Então, meus amigos, eu peço a vocês que curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Até a próxima. Fui!